Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, obrigada pela vossa presença. Vamos então falar de Divaldo Franco, que fez aniversário no passado dia 5 de maio. E ele descreveu-se numa das suas últimas intervenções como o intermediário entre os dois estados da vida, quando falava sobre o desencarne da sua mãe. E eu ouvi-lo assim, que bom, já me deu o título para o trabalho de hoje e, portanto, porque eu acho que também realmente retrata o papel de Divaldo, o principal papel que Divaldo tem desempenhado junto a nós. E ele falava, quando ele disse esta frase acerca de si mesmo, ele estava a falar, entre outras coisas, estava a contar como tinha sido o desencarne da mãe dele. E logo após o desligamento do corpo físico da sua mãe, a Dona Ana, ele viu-a já no plano espiritual e ele contava, era a mesma vida, era a minha mãe, o mesmo cabelo arrumado da forma como a minha irmã lhe fazia a polpinha no cabelo, os mesmos olhos verdes. E ele conta que a mãe lhe disse: nunca nos separaremos. E acrescentou ele que desde 1972, o ano em que isso aconteceu, ela o visita todos os dias. Como ele diz, não dá folga, não lhe dá tempo para ele sentir saudade. E ele contava isto a propósito, depois de ter apelado a quem o ouvia, isto foi na Mansão do Caminho, que utilizasse melhor o recurso, a ferramenta do atendimento fraterno. Porque, dizia ele, as pessoas vão ao atendimento fraterno até para se queixarem de uma unha encravada. Ele dizia que o atendimento fraterno é um momento para falar da doutrina espírita, para falar desta continuidade da vida, para falar deste intercâmbio entre os dois estados da vida. Porque quem de nós não tem saudades, quem de nós não está à espera do momento também em que a morte chegue devido a uma enfermidade mais grave, porque todos nós estamos, de uma forma ou de outra, mais ou menos, e se não estamos, deveríamos estar, a preparar-nos para transitar para outro estado de vida. E ele conta, agora o Sr. António estava a falar na importância da oração na entrada, na abertura, e ele conta que das coisas que a mãe lhe diz diariamente, quando ele se deita para ir dormir e quando ele acorda, o que a mãe lhe diz é: Divaldo, ore, porque não sabes se amanhã vais estar deste lado. Divaldo, ore, porque não sabes se vais acompanhar o sol no dia de hoje. E como ele diz, isto é a vida. E como ele também disse, na primeira psicografia que fez, que foi precisamente pela comunicação do espírito do seu irmão, José, a morte não tem poder para romper com os afetos. E esta é uma das grandes lições que o testemunho, que o exemplo, que o trabalho, em todas as suas vertentes, de Divaldo Franco, fez entre nós. A morte não tem poder para romper com os afetos. Como esta breve história que eu vos contei, está disponível no YouTube, portanto eu não vou estar com muito mais detalhes, não tem este poder para romper com os nossos afetos. Os afetos continuam. E é precisamente então sobre esta questão da reencarnação que o trabalho e o exemplo de Divaldo, se é que ainda haviam dúvidas, vem dirimir qualquer dúvida que possa existir e vem trazer amplos exemplos, amplas situações ilustrativas, explicativas de como a reencarnação é o mais nobre processo educativo de que dispõe a humanidade, representando a justiça divina. Graças às suas leis, todos os espíritos crescem no rumo da perfeição relativa, sem exceção, conquistando a esforço pessoal e até mesmo a sacrifício os diferentes níveis de consciência que os aproximam da realidade cósmica, facultando os mecanismos para o crescimento, não elege uns seres em detrimento de outros, proporcionando a identificação de objetivos existenciais
apresenta o futuro como um objetivo a conquistar. Eu retirei isto de um livro que eu estou a ler, não vou falar muito porque ainda só estou mais ou menos a meio, que é o Quedas e Ascensão. E ele continua dizendo ainda: quando todos os homens tomarem consciência de que são os responsáveis por tudo o que lhes acontece, pensarão com muito cuidado antes de tomarem decisões infelizes, aquelas que se transformam em frutos apodrecidos para o porvir, para o futuro, procurando agir com elevação de propósitos, sempre firmados na fraternidade e no bem geral, de forma que jamais se arrependerão da maneira correta de agir. Igualmente identificarão que a finalidade da existência carnal é desenvolver todos os potenciais de que se constituem, embora adormecidos no momento, ampliando as possibilidades realizadoras. Eu vou começar, como já devem ter reparado neste trabalho, comecei logo assim a falar da obra de Divaldo, não é? O título do trabalho é A Vida e Obra. Eu vou começar pela obra. Dar aqui algumas leituras cruzadas dessa obra imensa, que não daria para um trabalho apenas, que é a de Divaldo. E para ilustrar isto que acabámos de ler, que está neste livro, Divaldo conta uma história de um menino, como sabem, como saberão. Aliás, eu não perguntei no início, esqueci-me. Alguém aqui não sabe quem é Divaldo Franco? Ou nunca ouviu falar? Pronto, boa. Menos mal. Então, uma das coisas que Divaldo fez foi a fundação, juntamente com Nilson, da Casa do Caminho, e com muitas outras pessoas, que acolhe muitas crianças. Ele conta esta história de como se pode e de como é possível dar a volta a instintos mais perversos ou mais negativos que cada um de nós traz, fruto da sua herança passada, que é de um menino que a Mansão do Caminho recebeu por volta dos 3 anos, que a certa altura Divaldo estava a trabalhar e uma das senhoras, que eles chamavam de tia, que eram as responsáveis pelas 10 casas, na altura, que a Mansão do Caminho tinha e que acolhia, cada uma dessas casas acolhia 8 crianças. Uma das tias, uma dessas senhoras responsáveis, trouxe essa criança de 3 anos, um rapaz, e disse: Divaldo, eu não fico com esta criança, eu não tomo conta desta criança, porque ele disse que me ia matar. Divaldo conta isto muito melhor do que eu, portanto eu vou tentar resumir. E o Divaldo pega na criança ao colo e pergunta-lhe assim: então tu queres matar a senhora porquê? E assim: eu vou-lhe espetar. E a senhora, entretanto, entregou-lhe um ar de metal que ele tinha arranjado, que ele tinha arrancado algum objeto, e tinha dito que ia espetar esse ar de metal cortante no ventre da mulher, porque queria sentir o sangue quente. E Divaldo perguntou à criança de 3 anos como é que ela sabia que o sangue era quente. E a criança respondeu: eu lembro-me. Então Divaldo percebeu claramente que o que estava ali em causa era uma herança do passado. Era algo que já vinha de uma reencarnação anterior. Então Divaldo, dentro da possibilidade da criança, explicou porque é que ele não poderia fazer aquilo, porque é que ele não poderia cortar a senhora com aquele objeto, e perguntou-lhe à criança se poderia guardar o objeto. Ele disse que iria colecioná-lo e queria guardá-lo. E assim foi. E transferiu para uma segunda casa. Aos 6 anos, vem novamente a segunda tia, a responsável dessa segunda casa, a dizer: Divaldo, eu não tomo mais conta desta criança. Ele disse que me ia matar. E entregou-lhe um punhal que a própria criança tinha construído, bem mais sofisticado do que o objeto anterior, e disse: eu vou enterrar esta faca no ventre dela, porque quero sentir o sangue quente nas minhas mãos. E novamente Divaldo vai-lhe explicar porque é que ele não pode fazer, e pede-lhe o punhal emprestado e guarda lá na sua gaveta. A história foi-se repetindo até o menino passar pelas 10 casas de Mansão do Caminho. Já ele tinha 15 anos.
quando a última senhora da última casa onde ele estava lhe veio dizer: Divaldo, eu não vou ficar com esta criança, todas as senhoras anteriores tinham razão, ele de facto é uma pessoa má, e diziam isto à frente da criança. Divaldo pega na criança e diz-lhe, já ele tinha 16 punhais colecionados na sua gaveta, e diz-lhe: já não tenho para onde te enviar, vou-te mandar embora. E o menino disse: eu não posso, para onde é que eu vou? Eu ainda sou uma criança, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou comer, para onde é que eu vou? E o Divaldo já estava à espera disso. E deu-lhe lá a sua palestra ao menino, o seu sermão, explicou-lhe novamente o valor da vida, porque é que ele não podia matar pessoas, e que lhe iria dar uma nova oportunidade se ele prometesse que não iria ameaçar mais ninguém, que se iria comportar. Mas que, de qualquer das formas, teria que se reunir com as senhoras responsáveis pelas casas para ver se alguma delas ainda estaria disponível. E perguntou ao menino: com qual delas quer ficar? E o menino respondeu: elas são todas más, mas dessas más pode-se ficar com aquela. E Divaldo disse: ok, amanhã de manhã vem cá que eu vou ver o que é possível fazer. No entanto, medita bem sobre aquilo que eu te disse. E na manhã seguinte, depois de ter chamado a senhora que o rapaz tinha escolhido, e aqui reparem no papel de Divaldo, não só com a criança, nós estamos aqui até agora focados no que ele está a fazer com a criança, mas reparem no que ele também está a fazer a nível de educação das próprias senhoras responsáveis pelas crianças. Ele falou com a senhora que não queria continuar com a criança e disse: nós não podemos estar a falar do amor de Jesus e só amar e só estar perto daqueles que nos são fáceis. Nós temos que amar. Quando você veio para aqui trabalhar, você me pediu para vir para aqui para amar. Pois temos aqui um caso que é preciso ser amado, que era a tal criança que tinha instintos assassinos. E lá convenceu a senhora. Na manhã seguinte, o rapaz foi encaminhado e continuou lá por mais 4 anos. Aos 19 anos, o menino veio pedir a Divaldo para ser liberado, para ser emancipado, para sair da casa, ir à sua vida. Mas Divaldo disse-lhe: tu ainda não estás preparado psicologicamente para viver em sociedade, porque tu ainda não resolveste em ti todos os teus maus instintos, todas as tuas más tendências. Portanto, não estás preparado. E o menino suplicou-lhe, disse que sim, que queria tentar, que queria mostrar que era capaz, etc, etc. E Divaldo acabou por ceder e disse: muito bem, mas apenas com 2 condições. A primeira condição é que, se em algum momento te der vontade de matar alguém, tu vens aqui e matas-me a mim. E o rapaz ficou apavorado e disse: eu nunca seria capaz de fazer isso. Ele: não. A sociedade, eu estou aqui, fiz o meu melhor para te educar, para corrigir as tuas tendências, e não é a sociedade lá fora que tem que levar com as consequências do meu falhanço. Porque se tu vieres a praticar esse ato, significa que eu falhei enquanto educador. Repare, a questão da psicologia de Divaldo, não é? Então, se te der essa vontade e se vis que vais cometer esse ato, vens aqui primeiro e matas-me a mim e não à pessoa que tu queres matar. Esta é a primeira condição. A segunda condição é que, se alguma vez te meteres num sarigo, te meteres num problema, fores levado para a polícia, o que seja, me telefones a mim diretamente. Não uses intermediários. Porque eu quero que saibas que no dia em que recorreres a mim, não é por causa do intermediário que tu vais usar que eu te vou ouvir ou que eu te vou ajudar, mas sim porque eu te amo. E, portanto, recorres a mim diretamente. E aí os olhos do menino enovoaram-se com lágrimas, emocionaram-se, deu-lhe um abraço, aquela parte emotiva toda, e o menino lá foi à sua vida. Divaldo nunca mais ouviu falar dele, mas a certa altura Divaldo foi convidado, já há muitos anos depois, foi convidado para ir a uma cidade onde iam prestar uma homenagem, e a Câmara Municipal dessa cidade convidou-o
pediu para ele vir um pouco mais cedo porque a Câmara queria-lhe fazer uma homenagem mais privada antes da homenagem pública. E Divaldo acedeu e, pelo caminho, ao entrar no edifício, viu algumas obras de arte expostas e até que, a certa altura, já lá dentro da Câmara, mandam alguém entrar e ele vê um homem já adulto a entrar, cabelos com rasta, não é? E o Presidente da Câmara pergunta-lhe: conhece? Eu conheço. E o senhor disse assim: como é que me conhece se eu estou tão diferente? Pelo teu andar, disse Divaldo, porque tu ainda continuas com o mesmo andar baiano. E era o mesmo menino que tinha as tais tendências negativas. Era o mesmo menino que, entretanto, se tinha transformado num artista plástico, num retratista. Ele disse assim: eu agora sou um retratista da alma. Sempre que me convidam para eu pintar um retrato, eu peço à pessoa para morar na casa da pessoa durante uma semana para lhe retratar a alma. Porque copiar é fácil, mas eu retrato um pouco mais profundo. Então, eu quero lhe oferecer o retrato que fiz de si. E ele oferece-lhe o quadro ao Divaldo. Divaldo abre o quadro e, de facto, surpreendeu-se porque se reconheceu realmente nele. Emocionou-se, abraçou, tudo mais. Até que Divaldo perguntou-lhe: então, e a tua alma, já alguma vez retrataste? E o menino perguntou-lhe: não, porque eu olho-me ao espelho e ainda vejo as minhas tendências negativas. E ainda vejo o assassino de outrora. E quando eu pintar a minha alma, eu quero que seja o retrato de uma alma renovada pelo amor que tu sempre me mostraste. Esta historinha, que também está disponível online, para ilustrar um pouquinho do trabalho, às vezes a dimensão do trabalho, que ainda é muito desconhecida, e ainda bem, porque também não tem que ser conhecida, ainda que Divaldo fale muito de si, das suas histórias, do que faz, do que não faz, mas que mostra um pouco esta dimensão de Divaldo além do orador espírita. E vejam o profundo conhecimento que é preciso ter. Divaldo não é psicólogo, Divaldo não é assistente social, não tem formação nessas áreas, mas vejam o trabalho que ele fez com esta criança. E multipliquem esta criança com as centenas que a Mansão do Caminho já recebeu. Nesta mesma obra, então, diz-nos que nós perceberemos que o conforto, a fortuna, o poder, a saúde na terra são valiosos, mas de caráter transitório, que o túmulo receberá e consumirá, librando apenas aqueles valores imperecíveis dos sentimentos que são a alma da vida, a alma que o tal menino retratista queria captar nas pessoas. E só com isto nós podemos entender o que se passa entre os homens e a sociedade, sobretudo em períodos de grande agressão, de grande violência, de grande confusão moral, como, por exemplo, os tempos em que nós estamos a viver. Porque, como diz Divaldo, também numa intervenção sua, nós somos todos igualmente filhos de Deus, mas há uma ética estabelecida nas leis universais, que estão no Livro dos Espíritos. E onde é que começa a ser trabalhada esta ética? Na família. Porque a família é uma, digamos assim, como diz o livro, um dos livros da Joana de Ângeles, é uma constelação constituída por espíritos afins, seja por realizações positivas, seja por compromissos perturbadores que vêm do passado e que nos vinculam noutras existências. Então, numa outra obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, diz-nos: é da divina lei que apenas através do amor o espírito encontra a plenitude e a família é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. Com o treino doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. E o que está aqui se nós formos assim espremer o que está aqui escrito nesta frase e neste livro, há aqui uma característica geral, digamos assim,
das intervenções de Divaldo, seja por palestras, seja nas psicografias, que é esta ida do particular para o universal. Tal como na família nós trabalhamos tudo o que é preciso para depois colocarmos em prática na sociedade e para vermos a nossa sociedade como uma família universal, Divaldo também usa muito nas suas intervenções casos particulares, como aquele que eu contei há pouco, para nos mostrar, para nos exemplificar ensinamentos bem mais gerais, bem mais universais, que são os ensinamentos que estão plasmados na doutrina espírita e no Evangelho. Ainda neste livro, Constelação Familiar, diz-nos Joana de Ângeles: quando os parceiros não compartem dos júbilos afetivos com os filhos ou não repartem com esses rebentos carnais a verdadeira doação de amor, terminam desviando os relevantes projetos da família para a autorrealização, cada um dos quais preocupando-se mais com as ambições e projeções do ego, buscando o outro somente para a satisfação dos sentimentos, sem a amplitude emocional de o promover e felicitá-lo como deveria ser. Desse modo, o filho constitui o fruto sazonado com que a vida contempla a parceria afetiva. Eu tirei daqui esta frase do livro porque eu achei realmente que estava muito relacionada com aquilo que nós vemos muito hoje em dia ao nível das famílias. Que nós vemos as famílias a terem a sua vivência familiar como se fosse uma carreira profissional. Eu tenho que atingir esta etapa, depois tenho que atingir aquela, e depois aquela, e depois aquela. E depois nós temos fenómenos, como os que estão a acontecer hoje em dia, felizmente, de mulheres, por exemplo, a admitirem que a maternidade foi um erro para elas. E felizmente porquê? Porque se arrependem de terem tido esse filho, se arrependem porque viram que tiveram esse filho só para manter um casamento, só porque isto, só porque era suposto, só porque havia a pressão da sociedade, porque a mulher é para ter filhos. E é isto que está aqui dito. Muitas vezes, por exemplo, os filhos são encarados como mais um tique. Eu tenho visto muito isso em pessoas que atendo de alguma forma e depois vem a infelicidade, vem a insatisfação, vem a frustração, vem a culpa, vem a depressão, porque a pessoa fez aquilo só porque sim, só porque era esperado, só porque era suposto. Então, esta frase é mais um exemplo da inovação que Joana de Ângeles nos traz através de Divaldo Franco. Agora, há uma coisa que também está neste livro e que é uma verdade incontestável, que a paz do mundo depende da educação da infância. Filhos ou não, a forma como nós educamos as crianças, quer dizer, não há como. E se nós formos ver a história da infância ao longo da história da humanidade, nós percebemos claramente porque é que no século XXI ainda estamos a ter guerras. Como é que a criança tem sido tratada e educada ao longo do tempo. Desde um mini adulto, que vai logo para o trabalho e vai logo para fábricas e vai logo, até ao menino de hoje em dia que não pode fazer nada, que serve só para estar no Instagram e no Facebook, toda a gracinha que ele faz está nas redes sociais. E nós vemos como é que as guerras ainda continuam. A educação para a nova era deve estruturar-se sem dúvida no conceito de realização integral, abrangendo os valores culturais, sociais, económicos, morais e espirituais do ser humano. Para esse logro, faz-se inadiável a existência de uma nova escola, firmada em propósitos de se aprender, a aprender realmente e, sobretudo, se aprender a ser, integrar nos incomparáveis ensinamentos de Jesus, inserados no Sermão da Montanha e tendo por alicerce o amor que induz ao conhecimento e à vivência do bem. Mediante esse amor, unir em diálogo franco a filosofia com a ciência, com a arte, com a tecnologia, com a espiritualidade, a fim de preencher-se todos os espaços emocionais do aprendiz. Como é que estas obras ainda não estão nas faculdades que formam professores, por exemplo, e educadores? Então, quando os seres humanos, isto já não é Joana, é um outro autor que, por acaso, até é um dos espíritos que está muito presente na Revista Espírita. Quando os seres humanos domarem as ondas, os ventos, as tempestades, os furacões,
quem sabe não dominarão também as forças do amor. De uma forma bem subtil, ele está-nos aqui a dizer, muito bem, conquistem lá a tecnologia que vocês quiserem, mas o mais importante é conquistar o amor. Então, pela segunda vez na história da humanidade, teremos inventado o fogo. E no livro Amor como Solução, Joana de Ângeles vem-nos apresentar o amor como uma terapia, ou antes o lado terapêutico do amor. O amor brota espontâneo no espírito e deve ser preservado dos fatores externos dissolventes que podem amargurá-lo, dando lugar a sentimentos contraditórios. Sim, há heranças pretéritas negativas, como no caso daquele menino, que toldam os nossos sentimentos, que mancham as nossas relações, que tumultuam a vivência do amor, mas uma construção saudável resiste a essas investidas doentias que nos agridem e vão alterando essas ações nefastas, como esse menino foi um exemplo. Quando o verdadeiro amor não se corrompe, ficando sujeito aos caprichos habituais daqueles que esperam ser amados e impondo as suas necessidades conflitivas como se fossem de natureza superior. Então, o amor legítimo proporciona bem-estar. E o que é o amor ilegítimo? Se eu digo aqui que o amor legítimo... Joana de Ângeles. Se o amor legítimo proporciona bem-estar, o que é o amor ilegítimo? É aquele que não nos dá liberdade, que não nos dá segurança para seguir as nossas metas mais sublimes, de realização pessoal, de autoconsciência. É aquele que usa sem amar, é aquele que cobra e não ama, é aquele que julga e não ama, é aquele que manipula e não ama, é aquele que aparenta, mas não ama, é aquele que não honra o próprio amor. E neste livro está muito esta ideia de se honrar o próprio amor. Mesmo as manifestações mais pequenas, porque o amor está nos detalhes, não é? Está nas pequenas coisas. E neste livro vai-nos falar também da coragem, porque não há amor sem coragem. Coragem no quê? Na coragem moral da fé humana, a coragem de porfiar no dever, a coragem do amor perante qualquer sacrifício e testemunho é a conquista incomparável dos espíritos nobres que vêm à Terra ensinar pelo exemplo àqueles que seguem na retaguarda. O que é que Divaldo fez em relação ao menino? Então, o amor é a nossa bagagem para enfrentar o futuro. E no livro Vida Plena, diz-nos que o futuro é alcançado a cada momento. Então, o futuro não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. E diz-nos uma coisa muito interessante em relação ao futuro, que é, não enfloresças as mensagens de Jesus com as conquistas terrestres que ele rejeitou. Reparem aqui na forma astuta de Joana de Ângeles nos dizer, não enfloresças as mensagens de Jesus com as conquistas terrestres que ele rejeitou. Ele optou pela renúncia humana para a glória divina, vivenciando dores de todos os tipos e sempre altaneiro, sem pedir ao Pai que o aliviasse. No Calvário, entregou-se à vontade celeste, embora alquebrado e semi-morto. É o que nós fazemos, não é? Vem uma dor de cabeça e é o fim do mundo. Nem te deixes iludir pelas humanas homenagens, porque tudo vira pó, conforme no começo. Cada desilusão, antagonismo, retaliação de que sejas vítima, agradece porque estás a restaurar o equilíbrio que desarmonizaste. Todo o aplauso e recompensa, homenagem e destaque, recebe com simplicidade, considerando-te em débito com a misericórdia de Deus. Trabalha hoje o teu amanhã e afeita os testemunhos, recordando os mártires cristãos, cujas vidas e mortes comovem o teu coração. Quem é que se vai queixar da vida depois de ler isto? Dos problemas da sua vida. E ele continua. E vocês já vão perceber porque é que eu escolhi estes excertos deste livro. Em relação ao teu amanhã, aprende algo fundamental. Abandonar emocionalmente tudo quanto te constitui razão de apego. É uma das temáticas da Joana de Ângeles que eu mais aprecio, a questão do desapego. Mais uma inovação que ela traz.
Objetos que te fascinam, propriedades que tornaste encantadoras com a arquitetura e a organização estética para o conforto excessivo, o que se move por si mesmo de alto preço e raças valiosas, pessoas e as suas amizades que parecem fundamentais à existência, têm o valor e o significado que lhes são atribuídos, mas chega um momento em que perdem essas características. Então não é por acaso que nós tomamos contacto com o Evangelho, com os valores do Evangelho, e todos eles nos conduzem a este desapego, a este não fazer depender o nosso bem-estar e a nossa autorrealização destas coisas. E este foco no desapego, além de ser uma temática muito querida à Joana de Ângeles, está também no livro Rejubila-te em Deus. Considerar que tudo no mundo é transitório. O poder, a glória, a saúde, a fortuna, a beleza, assim como a doença, o degredo, a feiura, ainda bem, digo eu, o insucesso, a escravidão, constitui terapia para a doença virótica, que é o egoísmo. Então, como é que eu curo o egoísmo? É um dos maiores males no ser humano, segundo o livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo. Desapego. Termina aqui a primeira parte do trabalho de hoje, que era fazer assim uma viagem leve pela obra de Divaldo. E agora vou começar uma outra parte. Vocês já estavam contentes para eu ir terminar. Que tem mais a ver com aquilo que nós fazemos e a forma como nós lemos, digamos assim, a obra de Divaldo. Começando por uma das faculdades da sua mediunidade, que é a psicografia. Então, trouxe aqui algumas lições que a psicografia de Divaldo nos ensina, e sobretudo a médiuns, os ditos ostensivos. Divaldo começou, ou antes, os espíritos passaram a manifestar-se por intermédio de Divaldo por volta de 1948, através da escrita, portanto, psicografia. E muitos acharam, na altura, quando ele começou a psicografar, que ele estava a ser muito pretencioso. Mas uma das coisas que o trabalho de Divaldo, enquanto médium de psicografia, nos mostra é que é preciso esperar antes de publicar. O primeiro livro que Divaldo psicografou teve guardado numa gaveta 15 anos. Tal e qual como hoje em dia acontece, não é? Com os novos médiuns. Porque há muitos médiuns, nós hoje vemos que no próprio dia em que recebem uma mensagem, ficam logo muito aflitos para a publicar. E isto é infantil. Seja por necessidade de afirmação, de imaturidade do médium, seja pelo que for, não foi isso, não tem sido esse o exemplo destes grandes médiuns que nós tivemos, seja Divaldo, seja Chico. O próprio Kardec, na revista Espírita, diz-nos que é preciso humildade e confiança, e são elas que nos vão dizer qual é o melhor momento de nós mostrarmos as mensagens que recebemos. Outra coisa que Divaldo nos mostra, o trabalho de Divaldo nos mostra, é que a faculdade da psicografia amadurece. Então, quando se começa a psicografar as primeiras vezes, não vamos pensar que já somos a última bolacha do pacote, não é? A regra é que haja um amadurecimento, que haja um burilamento ao longo do tempo, com a prática, com a disciplina, como qualquer capacidade que nós tenhamos. Terceira lição é que nós não devemos, ou quem tem essa faculdade, não deve intimidar-se com os eventuais obstáculos, dificuldades que surjam no caminho. Divaldo não se intimidou quando lhe avisavam ou quando o alertavam das dificuldades que ele ia ter, dos perigos que ele ia ter, e ele continuou perseverante no seu trabalho. Uma outra lição é não revidar. Não revidar ataques infundados, ataques gratuitos, porque alguém, digamos assim, que se põe a jeito como Divaldo, não é? Que se torna a figura pública como Divaldo se tornou, é óbvio que é alvo de muitas coisas. Não é? Então a melhor resposta do discípulo de Jesus, nestes casos, para os ataques, é o quê? É não revidar nenhuma ofensa, nenhuma agressão. Até porque,
convenhamos, com os livros que ele já psicografou, ele de certeza que não tinha tempo para isso. E a última é: qualquer médio deve manter-se sempre junto do Evangelho. Claro que haverão outras, estas foi as que eu pensei para este trabalho. Ainda sobre psicografias. Divaldo deu voz a mais de 260 espíritos e que estão registados nos seus livros. E esses espíritos, quando encarnados, tiveram as mais variadas profissões, desde políticos, alguns foram prémios Nobel, como o autor deste livro, cientistas, poetas, educadores, militares, políticos, presidentes da República, portanto, só escolher. A enorme diversidade cultural dos espíritos a quem ele deu voz. Da Europa, 9 países, da América, 6 países, só no Brasil, 16 estados. Isto é a origem dos espíritos que ele psicografou. 2 países africanos, 1 país asiático. Uma curiosidade é que Divaldo tem sido, ou foi o único médium que psicografou 7 livros durante viagens ao exterior para fazer palestras. Portanto, o senhor, digamos que não perdia tempo, não é? Ele ia ao exterior para fazer palestras e ainda psicografar. E isto tem a ver com aquilo que eu disse há pouco. E que Divaldo falou, curiosamente, naquela intervenção que fez há 4 semanas, que muitos destes, quando ele falava deste acesso que ele teve, a questão da mãe, do desencargo da mãe, dele poder observar tudo isso, ele teve que praticar muito, ele teve que renunciar a muita coisa na sua vida para ter, digamos assim, esses canais de comunicação disponíveis. Eu hoje à tarde estava a beber a minha segunda chávena de chá verde, porque vou ter que ficar acordada até mais tarde hoje para preparar um trabalho para amanhã, e eu estava a pensar no senhor. Eu estou a beber a minha segunda chávena de chá verde, mas o senhor tinha que ir psicografar um livro durante a noite. E durante o dia está a atender não sei quantas pessoas, está a dar palestras, e à noite vai psicografar. Isto não é renúncia? Ele também foi o único médium até agora considerado uma persona não grata num país, e foi proibido de entrar num país. Adivinha lá qual foi? Em que país é que o Divaldo foi proibido de entrar? Juntamente das suas colónias. Exatamente, em Portugal durante a ditadura. Aliás, ele foi o único médium a ser intimidado por uma polícia internacional. Adivinhem lá qual foi? A PIDE. No entanto, como o trabalho que fizemos o ano passado sobre Divaldo mostra, em que recolhemos os testemunhos de algumas figuras do movimento espírita português acerca de Divaldo, o movimento espírita português, e como o Sr. José António diz muitas vezes, o movimento espírita português simplesmente não existiria sem o Divaldo. E como o português, muitos outros haverão. Como, por exemplo, o de Angola, etc. Sobre ainda as psicografias, e quando eu comecei a ler este livro, já vos vou explicar porque, houve uma coisa que me espantou muito, que é o tipo de escrita deste livro. Não fosse ele escrito por Victor Hugo, que foi um romancista, um poeta, um prémio Nobel da literatura, um escritor francês, que escreveu obras como A Corcunda de Notre-Dame e Os Miseráveis, é que a escrita é totalmente diferente dos livros da Joana de Ângeles. Totalmente diferente. Isto é um romance, claro, verídico, mas romance. E espantou-me realmente isso, fez-me questionar o que é que, ou antes, a diferença de temas que os diferentes espíritos a que Divaldo deu voz privilegiavam. Então, o Victor Hugo, que temas é que ele privilegiava? A Joana de Ângeles, que tema é que ele privilegiava? Eu só escolhi 4, porque eles são muito, não é? 260 espíritos, eu não tive tempo, não teria tempo, nem tivesse a minha vida toda a investigar isso. Mas escolhi 4 espíritos a que Divaldo psicografa. Viana de Carvalho, 4 livros psicografados, vai privilegiar a filosofia e a ciência. A Joana de Ângeles, mais de 50 livros, 15 deles são a série psicológica. Vai privilegiar a psicologia, a história da psicologia. Victor Hugo psicografou 8 livros. Manuel Filomena de Miranda, mais ou menos 15 livros.
E o de Victor Hugo está a chamar-me a atenção. Eu confesso que este é o primeiro livro de Victor Hugo psicografado pelo Divaldo que eu estou a ler. Espantou-me muito porque o que é que me chamou logo a atenção? Como é que um livro espírita, isto foi, a introdução está assinada em 2002, vem falar de touradas, vem falar de direitos dos animais, tema que só começou a ser mais ou menos famoso no final do século XX, mas vem dizer coisas como o ser humano, no entanto, possuidor de raciocínio, inteligência, de sentimentos e capaz de raciocinar, mata por prazer, quando contrariado em disputa espontânea de espaço, por desporto, por crueldade, comprazendo-se no festim da ferocidade que já deveria ter abandonado, mas ao qual se entrega com euforia. Fala aqui das corridas de galos, que ainda hoje é um problema no âmbito dos direitos dos animais. E depois termina assim logo na primeira parte. Tal como aconteceu com o duelo, que desapareceu legalmente da face da Terra, vestígio que era do barbarismo ainda predominante na criatura humana, dia virá, não muito distante, em que esses desportos criminosos passarão à ilegalidade e depois serão banidos da Terra quando o planeta mudar de posição moral na escala dos mundos. Como é que um Victor Hugo, como é que um Divaldo Franco vem falar de alguma coisa que só está a ser discutida agora nos nossos dias, em termos de direitos de outros seres que não sejam os seres humanos? O Divaldo Franco também já deu mais de 20 mil palestras. Consultei hoje o site da Mansão do Caminho para ver, porque a Wikipédia já está desatualizada. O senhor não se cala, então nem a internet dá conta de contar aquilo que ele faz. E eu fui pegar uma palestra, que não é propriamente palestra, foi uma intervenção que ele fez para o lançamento de um dos livros dele que eu não li, que se chama Vidas Vazias. E eu ouvi, em meia hora, Divaldo Franco falou nestes temas todos eles muito simples. Falou no escritor Graciliano Ramos, escritor brasileiro, falou dos objetivos da sociedade, falou de sociologia, referiu-se a Durkheim, um dos pais da sociologia, falou de um dos meus autores preferidos, Albert Camus, da obra O Estrangeiro, e resumiu a obra, falou de suicídio, falou do filósofo Nietzsche, falou do filósofo Jean-Paul Sartre, falou da amargura, falou da história da ciência, falou de diplomacia, falou de Pestalozzi, falou de filosofia espiritualista, falou da filosofia de pessimismo, falou da filosofia materialista, do escritor alemão Kafka, resumiu o livro A Metamorfose do escritor Kafka, falou de pessimismo, falou do filósofo da antiguidade Cícero, falou do nazismo, falou do arianismo, falou da história dos valores, falou da corrupção moral, falou das vidas vazias. Em meia hora. Estão cansados? Divaldo não estava. Divaldo não completou o ensino fundamental e fala disto tudo. O Divaldo tem, um dos temas que eu mais estudo é a interdisciplinaridade, em termos profissionais, e Divaldo tem palestras que eu não ouço nenhum professor universitário cheio de títulos e cheio de currículos fazer, a nível de cruzamento de temas, a nível de cruzamento de áreas de saber. Ele cita declarações oficiais, cita datas com a maior naturalidade, como quem comenta o jogo do Benfica-Porto, ali no café. Ele queria ser professor, mas até isso ele teve que renunciar, porque teve que ir educar a sua mediunidade, teve que ir mudar-se para Salvador e estudar para educar a sua mediunidade. Então, estas reflexões que eu estou a mostrar fizeram-me perguntar isto. O que é que realmente é inovador nas psicografias e no trabalho de Divaldo? Peguemos no mais conhecida, Joana de Ângelos, vai falar de psicologia. As obras de Joana de Ângelos hoje, em alguns países, já são estudadas em universidades de psicologia. Questão de tratamento de traumas, doenças mentais. Está tudo em Joana de Ângelos. Mas há uma coisa comum, há assim um fio que une todas as obras de Divaldo, que é o foco nos deveres humanos. E porquê que isto é tão inovador? Se vocês pensarem,
ou se pensarmos em conjunto, nas últimas décadas, a nossa sociedade, claro, mais no Ocidente, tem enfatizado o foco nos direitos humanos. O direito do homem, o direito da criança, os direitos do trabalho, os direitos dos animais, etc. Tudo os direitos, os direitos, os direitos, os direitos. A saúde é um direito universal, mas eu vou correr para as urgências por causa de uma constipação. Não é? Mas a saúde é um direito universal, mas eu fumo. A saúde é um direito universal, mas eu abuso da comida. A saúde é um direito universal, mas eu abuso do álcool. A saúde é um direito universal, mas eu abuso da minha própria saúde, com pouco descanso, com isto, com aquilo. A educação é um direito universal, diz-nos a sociedade, não é? Mas eu ensino o meu filho a respeitar a presença de um adulto numa sala? Eu ensino o meu filho a respeitar a presença de um professor na sala? Mas a educação é um direito universal. Então, vejam, a sociedade vai falar dos direitos disto, nós temos o direito disto, temos o direito daquilo, é o discurso que nós ouvimos da sociedade, e muito bem, é uma evolução e um progresso. De que é que nos veio falar Joana de Ângeles? De que é que nos veio falar Viana de Carvalho? De que é que nos veio falar Vítor Hugo? Dos nossos deveres. Não há direitos nem deveres. Eles vêm falar como é que eu me devo comportar em relação ao outro. Seja esse outro um ser humano, seja esse outro um animal. Está tudo com uma cara muito séria e não me fiz entender. Fizeste. Ok, última parte do trabalho. Mais uma provocação. Mais questões, não é? Eu questiono. Tenho deve ser não sei o que terei sido da reencarnação, que só faço perguntas. E a última pergunta que eu vos deixo para pensar é esta. Vocês lembram-se claro que se lembram, obviamente, do último trabalho que eu apresentei aqui, uma das reflexões que eu deixei a propósito do Livro dos Espíritos foi o que é o futuro do Espiritismo, qual será o futuro do Espiritismo. E dentro disso, de que Espiritismo é que vamos falar? Então, uma questão que nós nos podemos colocar quando falamos de Divaldo é que tem sido o agregador dos movimentos espíritas, não só no Brasil, que é o maior divulgador do espiritismo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que é que vai ser do movimento espírita, que está a gozar de tanta saúde como está hoje em dia, não é? Sem o Divaldo, sem ter esse agregador, sem ter essa figura, sem ter essa cola, digamos assim. O que é que vai ser do movimento espírita sem ter alguém com a disponibilidade que Divaldo tem? Como eu vos disse há pouco, não é? O senhor trabalha dia e noite. Que sempre marcou a divulgação do espiritismo numa mediunidade, sim, não é? Numa mediunidade, sim. Quantas vezes aqui a pessoa que está a falar dizia assim, se eu tivesse uma Joana de Ângeles eu também acertava tudo, não é? Ele sempre ancorou o seu trabalho numa mediunidade educada, numa mediunidade séria, que nos trazia, e por isso é que as informações que nos traz, aquela tal inovação, são informações de referência. Porque se nós pegarmos no que Chico, no que Raul, no que Divaldo deixam de base de inspiração das suas psicografias e psicofonias, é impressionante, como eu tentei transmitir-vos há pouco, o leque de ideias que eles nos trazem. E nós estamos a falar apenas de 3 médiuns. Os mais famosos, porque por acaso até vêm de um país muito populoso e que toma quase a conta da internet toda. E porquê é que é importante nós pensarmos nisto? Porquê é que eu gosto de fazer esta pergunta? Por 2 razões. Primeiro, porque Divaldo atrai legiões de pessoas. Agora vamos dizer assim, todas essas pessoas que Divaldo atrai são todas espíritas. Muito sérias, não é? Que estudam o espiritismo. É? São todas pessoas que leem, de facto, os livros de Divaldo. São todas pessoas que, de facto, prestam atenção à hora e meia em que Divaldo fala daqueles assuntos todos. São? Nem 10 minutos. Mas Divaldo é Divaldo. O Divaldo vem e eu quero lá estar. Até visto a minha melhor roupa e vou fazer unhas e cabelo e tudo para ir ver o Divaldo.
E se ele dá autógrafos, eu estou lá na fila. Que é uma coisa... É assim, eu já vi isto. E era uma coisa que assim... Eu queria muito mais que o senhor tivesse ajudado pessoas do que estar ali a assinar livros. Estar 2 horas a dar autógrafos. Não queremos que esse senhor seja aproveitado de uma forma melhor? Só para estarmos perto do Divaldo? E isto traz-nos uma outra questão, que é... Não vou ser provocadora outra vez. Médiuns espíritas, estrelas pop. Não dá. Não se coaduna com o espiritismo. Idolatria a oradores espíritas. Não se coaduna com o entendimento do que é a doutrina espírita. Seja Divaldo, seja Chico, seja o que for, quem for. Não dá. Nós que andamos a partilhar palestras de Divaldo, de Haroldo, nós sequer, algum de nós vai ler O Estrangeiro, do Albert Camus, vai ler A Metamorfose de Kafka, vai ver o que é que ele teve a dizer sobre o pessimismo, as filosofias do pessimismo, do materialismo, mas partilhamos, fazemos like, partilhamos e eu vejo palestras do Divaldo. Ou nós estamos a desperdiçar o manancial de conhecimento que Divaldo nos traz para show-off nas redes sociais. Alguém sabe o que se está a fazer na divulgação do espiritismo na Finlândia? Um trabalho seríssimo. Mas ninguém partilha oradores finlandeses. Eu não vejo ninguém no Facebook, eu já felizmente já quase não estou no Facebook, a partilhar a palestra do Sr. José António. Não é que tenha que ser do Sr. José António. Mas não há mais palestrantes. Em Portugal não há palestrantes bons para nós divulgarmos, para nós partilharmos. É só oradores brasileiros que nós temos. Estou na cara de quem está. Eu não estou zangada, desculpem. É só porque... Sei lá porquê. Não é fácil acompanhar Divaldo. Não é fácil acompanhar Divaldo nas suas palestras. E por isso é que a mim me indigna um pouco, como deve estar a dar para reparar, essa nuvem toda à volta do que Divaldo faz. Mas será que nós vamos realmente estudar aquilo que ele vai dizer? Aquilo que ele está a dizer? Ou estamos a ouvir as palestras dele enquanto estamos a lavar a louça? Eu já fiz isso, não é culpa. Enquanto estamos a lavar a louça, enquanto estamos a passar a ferro. E o senhor fala em física quântica, mas ninguém vai tentar estudar um bocadinho do que é que ele está a dizer e perceber como é que aquilo se relaciona com o espiritismo. Porque o propósito não é estudar física quântica ou o Kafka, ou seja quem for. É ver este fio de conhecimento e do qual o espiritismo faz parte. E por isso é que Divaldo, há 4 semanas, com a idade que o senhor tinha, estava a pedir às pessoas que vão ao atendimento fraterno na Maçã do Caminho para não se irem lá queixar de unhas encravadas. Para não se irem lá queixar da ansiedade. E o atendimento fraterno na Maçã do Caminho tem equipas especializadas de psicólogos e psiquiatras. É para falar de espiritismo, é para falar de reencarnação, é para falar de consolo. Aqueles que têm saudades dos que partiram. Não é para ficarmos ali, eu estou doente, a minha mãe está doente, meu pai está doente. É de consolo, é de conhecimento, é de Jesus. É para isso que o atendimento fraterno serve. Para tratar de ansiedade temos a psicologia. Para tratarmos de unhas encravadas temos os podologistas. Não é Divaldo que o vai fazer. E Divaldo teve, há 4 semanas, pedir às pessoas uma coisa destas. E o senhor está há não sei quantos anos, já nem sei que idade é que o senhor tem, 90 e tal anos. 96 anos, obrigada, Isabel. Há 96 anos a falar de espiritismo. Estão a ver porque é que as partilhas não é estudar espiritismo? Partilha de palestras não é estudar, vamos ler os livros, mas ler com olhos de ler. Porque senão não fazemos o que está no livro Rejubila-te em Deus. Nós renascemos para construir um mundo melhor. Tal como Jesus nos disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós não temos vida em abundância nas redes sociais. E a partilhar citações sem referência das citações. Deus é só um, como diz Divaldo neste livro. É o Deus da vida. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante.
Não uma vida qualquer, não uma vida de fast food, não uma vida e pronto, mas uma vida abundante. E o que é esta vida abundante que nos falava Jesus? É uma vida que triunfa sobre a morte. Foi experimentada pelo próprio Jesus. Então a nossa vida, a vida de cada um de nós, tem esse potencial. E isso é um programa excelente para nós usarmos o nosso tempo. Em cada segundo, em cada momento, sinais de abundância para a nossa vida. Pode ser mais difícil nós experimentarmos esta abundância no tempo em que estamos a viver. Sim. Mas notemos, por exemplo, a abundância do valor da vida que se respira. Com a atenção aos mais frágeis. Fala-nos Vítor Hugo aqui dos touros, como um exemplo dos mais frágeis. Colocados em primeiro lugar. Não era isso que Jesus fazia. Ele não ia buscar os mais frágeis. Incluindo os seus discípulos, não eram os mais frágeis. Temos a abundância da natureza. Temos a abundância da vida. Esse é um óbvio e um sinal da abundância de Deus. E para além deste construir um mundo melhor, que é o convite que está de Joana no livro Rejubila-te em Deus, há uma música espírita que eu gosto, eu acho que a música é espírita original, não sei, que fala no perfume que fica nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, um convite que eu vos deixo, hoje que me calhou falar de Divaldo Franco, é aproveitarmos melhor para nós, para o nosso estudo do Espiritismo, para a nossa vida, para o futuro do movimento espírita, o perfume que fica nas mãos de homens como Divaldo, que já nos deram tanto. Porque é fácil falar mal de Divaldo, difícil é fazer o que ele fez, quer se gosta ou não. Então, obrigada pela vossa atenção. Esta foi a bibliografia que nós usamos. Alguma questão? Comentário? Nada, Humberto? Eu não estava a regar convosco. Há bocado falei assim mais aceso, mas não estava mesmo nada disso. Sabemos a responsabilidade. Claro que sim. O sentimento. Passamos à nossa prece. Estão havendo comentários, nem questões? Nós cerremos os olhos, escutemos a música. Serene, misericórdia, piedade de Deus para conosco. Então vamos tentar visualizar um mundo melhor, sem paixões dissolventes, sem crueldade. Um mundo de compaixão, um mundo de amor. Será muito rápido, depois de um dia de muitas atividades. Vamos então relaxando, realizando a nossa respiração diafragmática, inspirando com a boca cerrada, fazendo uma pausa para que o oxigênio penetre profundamente, renove as nossas artérias e o gás carbônico seja eliminado. Procuremos fazer silêncio interior, por um momento nos esquecermos de tantas coisas perturbadoras. Procuremos manter a serenidade íntima e nos abrirmos aos céus, para que os benfeitores da Federação Espírita do Estado de Alagoas, nossos benfeitores particulares, venham ter conosco e nos ajudem.
Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Francisco de Assis. Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus continua chamando-nos suavemente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo e recebei o meu fardo. Leve meu fardo, suave meu jugo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Estamos escutando a tua voz e esperamos que nos recebas, oferecendo-nos o tesouro da paz, aureolado pela alegria de viver, com as bênçãos da saúde para melhor servir-te. Desta forma, encerramos o nosso encontro, desejando a todos muita paz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja.